Saudações, respondo pelo nome de Xênia Donélio Sabão, estudante do ICIM, Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, cursando Contabilidade e Auditoria do primeiro ano. Hoje vim apresentar um trabalho da cadeira de Contabilidade Financeira 1 sobre documentos comerciais e incoterms. A estrutura do trabalho encontra-se organizada tendo a introdução, objetivos gerais e específicos, definição dos documentos comerciais, classificação dos documentos comerciais, tipos de documentos comerciais, estrutura de cada documento comerciais e, por fim, os incoterms. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de explicar a compreensão dos documentos comerciais e dos incoterms, sendo fundamental para garantir transações eficazes e seguras. Foi tomado em consideração os documentos mais importantes e que são mais utilizados pelas entidades comerciais. Este trabalho tem como objetivo explorar a importância desses documentos comerciais, analisando como é que eles podem impactar as operações comerciais e a segurança nas transações globais. Os documentos comerciais têm um aumento a qualidade e eficiência na realização dos registros contabilísticos. O trabalho tem um objetivo geral: analisar a importância dos documentos comerciais e objetivos específicos, identificar os principais tipos de documentos comerciais utilizados no comércio e colocar à disposição as informações meramente importantes sobre os documentos comerciais. Sendo assim, vamos iniciar com a definição dos documentos comerciais. Documentos comerciais são registros escritos de transações que descrevem vários aspectos dessas transações e servem de base legal para os registros contabilísticos. Em outras palavras, são papéis que formalizam transações de compra e venda entre empresas ou indivíduos, e eles servem para comprovar e garantir que todas as partes cumpram com suas obrigações. Classificação dos documentos comerciais. Os documentos comerciais são classificados em duas partes, sendo eles internos e externos. Os internos são aqueles que justificam transações de dentro da empresa. Exemplo: folhas de salário, requisições de matéria de um departamento para o outro. Os externos são aqueles que justificam as transações de fora da empresa. Por exemplo, recibo, venda de dinheiro, nota de encomendas, faturas e demais documentos. Os documentos comerciais têm vários tipos. Listei aqui alguns tipos
mais utilizados pelas entidades para melhor compreensão: guia de remessa, nota de encomenda, fatura, talão de recepção, nota de débito, nota de crédito, recibo e cheque. Começaremos pela guia de remessa. A guia de remessa é o documento que acompanha a documentação de carga a ser enviada para o destinatário, ou seja, a pessoa que vai receber o documento da carga, e serve para que o comprador proceda com a referência dos artigos recebidos. A guia de remessa, ela informa o que está a ser enviado e para quem está a ser enviado. Quem emite a guia de remessa? A guia de remessa é emitida pela empresa ou a pessoa que tem os bens e obriga o remitente. A guia de remessa pode ser também emitida pelo terceiro, desde que o remitente o autorize a emitir essa mesma guia. Para que serve a guia de remessa? A guia de remessa serve como guia de mercadorias, detalhando todos os bens, e também serve para identificar para onde que vão esses bens. Temos aqui exemplo de uma guia de remessa, onde também poderei listar os elementos que constam na mesma guia. Consta também aqui o nome que deve ser definido, o nome que vai definir o documento, ou seja, o nome que diria a guia de remessa, a data de emissão, a validade, ou seja, um número do pedido, que permite com que seu pedido seja arquivado. Pode ser também dita que tem a designação. A designação seria a descrição dos bens ou produtos. Terá também a quantidade, o número de quantidade e a assinatura. Nota de encomenda. A nota de encomenda é o documento que o comprador especifica a quantidade de mercadoria pretendida, bem como as condições e as condições de entrega do produto. A nota de encomenda pode ser ela definida como um registro que o comprador ou a pessoa que a pessoa que compra envia para o vendedor, especificando quais são os itens que deseja adquirir. Na nota de encomenda, deve ter dados do comprador, um nome, endereço e contato da empresa ou da pessoa que está fazendo o pedido. Deve também ter dados do vendedor, onde terá o nome, endereço da pessoa ou da empresa fornecedora, descrição dos produtos e serviços detalhados,
como podemos ver que aqui também temos a descrição dos produtos detalhado, a quantidade dos produtos, a unidade dos produtos e o preço unitário e total dos produtos. Tem também as condições de entrega, onde mostra onde será feita a entrega dos produtos e o prazo do mesmo produto. E o prazo de entrega do mesmo produto. Fatura. Fatura é um documento de emissão obrigatória se vende ou compra um produto ou presta-se serviços sujeito a IVA, mesmo que não seja solicitada pelo cliente ou fornecedor a prazo. Bom, a fatura é emitida pelo vendedor para o comprador ou o cliente, registrando a transação comercial. Vamos aqui ao exemplo da fatura para identificar os elementos necessários que devem constar na fatura. Na fatura deve ter lá dados do vendedor, o nome, endereço e o contato do vendedor. Deve também constar os dados do comprador, o nome, endereço e informações da conta da empresa do comprador. Deve constar a descrição dos produtos ou serviços listados. Deve também constar a quantidade dos produtos, o preço unitário, o valor total. Deve também ter as condições de pagamento, onde vai informar sobre como o pagamento será feito. E temos também a assinatura do vendedor. Talão de recepção. Talão de recepção é um documento emitido por um comprador para confirmar o recebimento de produtos de um fornecedor. Os elementos principais do talão de recepção são os dados do remetente, que é o nome da pessoa que manda o documento. Dados do destinatário seria o nome da pessoa que irá receber o documento. Descrição dos itens recebidos, que é a descrição dos produtos recebidos, pelo destinatário. Data de recebimento, quando é que o documento foi recebido. E por fim, a assinatura da pessoa que recebe o documento. Nota de débito é o documento utilizado para cobrar um valor adicional ou corretivo a um cliente, geralmente para corrigir uma fatura anterior que foi emitida com valor a menos ou para detalhar despesas de reembolso não previstas. A nota de débito tem como elementos a descrição do motivo da cobrança, o que geralmente está levando a esse débito. Deve ter o nome do vendedor, o nome do comprador, o valor total, data de emissão
e as condições de pagamento. Nota de crédito é um documento fiscal emitido pelo vendedor para corrigir ou ajustar uma fatura já emitida. Serve para dar crédito ao cliente, seja por devolução de produto. A nota de crédito, ela tem como elementos que constam nela a descrição dos itens, o valor total do crédito, que seria um montante que está sendo creditado, a referência da fatura original para que possamos associar o crédito à compra anterior, dados do comprador, dados do vendedor, a assinatura do vendedor. Recibo. Recibo é um documento emitido pelo vendedor ou prestador de serviços ao comprador ou cliente para confirmar que o pagamento foi efetuado com sucesso. Vamos aqui usar um exemplo para identificar os elementos que constam no recibo. No recibo deve ter lá os dados do vendedor, os dados do comprador, o valor pago, a data do pagamento, qual foi a forma de pagamento, seja ela por numerário, cartão ou transferência, a assinatura do vendedor para validar o recibo. Cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista em que o emissor dá uma ordem para o banco fazer o pagamento de um determinado valor ao beneficiário. Ou seja, o beneficiário seria a pessoa que vai receber o valor. O cheque é uma ordem de pagamento escrita que autoriza o banco a pagar uma quantia específica de dinheiro da conta do emissor à conta do beneficiário. Os elementos que devem constar no cheque são o nome, endereço e informações da conta bancária do emitente, a pessoa ou a empresa que irá receber o pagamento, o valor, que seria a quantia que deve estar escrita por extenso e expressa em números. Quando é que o cheque foi emitido, deve ter lá a assinatura do emitente para validar o cheque. E por fim, o número do cheque para fazer o controle e identificação do mesmo. Terminamos aqui a apresentação dos documentos comerciais e passaremos para os Incoterms. Incoterms, ou termos internacionais de comércio, são um conjunto de regras de comércio internacional que define as responsabilidades, custos e riscos entre vendedores e compradores em um contrato de compra e venda internacional. As regras
padronizam a negociação, definindo quem é responsável pelo frete, seguro, desembaraço aduaneiro e o ponto de transferência de risco, garantindo clareza e evitando conflitos. Geralmente, são apresentados pelas seguintes abreviaturas: FAS, FAS, Free Along Ship. O vendedor entrega a mercadoria ao lado do navio no porto de carregamento acordado. Ou seja, seria uma das condições de entrega definida pelos termos internacionais de comércio. Significa que o vendedor entrega a mercadoria ao lado do navio, no porto de embarque, e a partir desse ponto, o comprador vai assumir os riscos e os custos da mercadoria. Em seguida, temos FOB, Free on Board. O vendedor é responsável pelo carregamento e entrega de mercadoria no porto e a bordo do navio designado pelo comprador. É utilizado em transações de carga marítima e é importante para determinar quando a propriedade e o risco de mercadoria são transferidos do vendedor para o comprador. Por fim, temos FCA, Free Care. O vendedor é responsável por entregar a mercadoria em uma transportadora designada em local acordado, com o comprador arcando com os custos até que a mercadoria chegue ao local selecionado. Ou seja, esse Incoterm pode ser usado para diferentes modos de transporte, sendo marítimo, aéreo, rodoviário, tornando uma opção popular em transações internacionais. Terminada a minha apresentação, agradeço